Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: o que significa para ele ou ela? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, o citrino, e a opção número 2, a obsidiana. Tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir o que a gente significa para essa pessoa. Opção número 1, citrino. Opção número 2, obsidiana. Parem, respirem fundo, vejam realmente qual a pedra parece querer falar mais com vocês, qual a pedra parece querer falar, chamar mais atenção de vocês, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só me mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Então vamos lá, para quem já conseguiu se conectar e escolheu o citrino. O que significa para ele ou ela, para quem se conectou com o citrino? O que significa para ele ou ela, para quem se conectou com o citrino? Mostra pra gente. O que significa para ele ou ela, para quem se conectou com o citrino? Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da morte. A morte, gente, é uma carta que fala muito de mudanças, de transformações. Provavelmente essa pessoa vê vocês como alguém que possa efetivamente mudar a vida dele ou dela. Por isso que muitas vezes essa pessoa pode meio que fugir de vocês ou se afastar, esse tipo de coisa, porque provavelmente ela enxerga em vocês uma mudança que aconteceria na forma dela ser, na forma dela lidar com as coisas, e toda mudança acaba gerando medo na pessoa, né? Então, muitas vezes essa pessoa pode não se sentir pronta ainda para uma mudança ou uma transformação, ou ter medo do que resultaria essa mudança e essa transformação. Por isso que muitos aqui se afastam, por isso que muitos aqui fogem de vocês, tá? Ou não permite que as coisas se enraize mais. Na verdade, já provavelmente deve ser enraizado, né? Porque se existe o medo, mas é tentando ali fugir de uma situação por medo, provavelmente, de mudanças e transformações. Muitos provavelmente devem olhar vocês como alguém que sabe, se vai assumir um compromisso, vai ter que mudar a forma de ser, mudar a forma de agir. E muitos podem não se sentir prontos ou ter medo dessa mudança, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala para a gente entender também melhor a situação. O que significa para ele ou ela, para quem se conectou com o citrino? O que significa para ele ou ela, para quem se conectou com o citrino? Mostra pra gente. O que significa para ele ou ela, para quem se conectou com o citrino? O que significa para ele ou ela, para quem se conectou com o citrino? Mostra pra gente. O que significa para ele ou ela, para quem se conectou com o citrino? Embaralhado. O que significa para ele ou ela, para quem se conectou com o citrino? Cortando em 3, deck do meio, nós temos diabo, aqui tem muito apego, hein? 6 de espadas, as de espadas, nossa, muito apego. 4 de ouros, 8 de paus, dependurado, e a carta do corte é um 3 de copas. E tem tem também muitos casos de triângulo aqui envolvidos, tá? Não é o seu caso, sem problema nenhum.
O 3 de copas ele não fala só de triângulo. Muitos aqui se tratam de triângulo sim, porque eu tenho um 3 de copas e um diabo. Mas muitos aqui é um apego muito grande que essa pessoa tem de vocês, tem muito sentimento e quer uma coisa mais leve, tá? Mas o que significa para ele ou ela? Aqui provavelmente a possibilidade de uma mudança, de uma transformação, tá? A gente abriu com a carta da morte. A morte fala de mudanças e transformações. A gente começa o jogo com a carta do diabo. O diabo é uma carta que fala de posse, de obsessão, de desejo, de traição. É uma carta que fala da gente extremamente ligado, a gente extremamente conectado a uma pessoa ou a uma situação, tá? Muitas vezes essa pessoa ela se afasta de vocês não por falta de sentimento, porque a gente vem com um 6 de espadas em seguida. O 6 de espadas é uma carta que fala de afastamento, mas é um afastamento que acontece com emoção e com sentimento. A gente se afasta de uma situação mesmo com emoção envolvida. A gente procura ali, porque o que é o 6 de espadas? O 6 de espadas é uma pessoa que entra num barco, rema esse barco no meio de um lago, procurando ali águas mais calmas, águas mais tranquilas. A água no tarô, ela significa emoção, significa sentimento. Ou seja, essa pessoa procura ali um lugar em que as emoções estão mais tranquilas para que ela possa, através das 6 espadas que ela carrega no barco, pensar melhor a respeito da situação e refletir melhor o que pode ser feito ou como pode ser feito muitas vezes. Então, muitas vezes essa pessoa se afasta não porque ela não gosta, e sim como uma forma de tentar decidir o que fazer ou voltar a tomar as rédeas da situação, tá? Voltar a entender aí como ela pode levar essa história. E em seguida, a gente tem um as de espadas. Todo as fala de começos ou recomeços, de inícios ou reinícios. Só que o as de espadas fala que vocês precisam conversar. Precisam ter aqui uma conversa que geralmente não é romântica, mas é uma conversa esclarecedora, na qual vocês falam o que vocês querem, o que vocês esperam, o que vocês desejam dessa situação. A pessoa, pelo lado dela, também. O que ela quer, o que ela espera, o que ela deseja, o que ela pode oferecer. Porque muitas vezes o que eu quero é uma coisa, mas o que eu posso oferecer é outra. Então é uma conversa para a gente esclarecer mesmo as coisas, colocar os pingos nos is aí e decidir qual a forma, qual o rumo levar essa história adiante, tá? Então o As de Espadas convida uma conversa. É uma conversa que não pode ser forçada. É uma conversa que tem que acontecer naturalmente. Em seguida desse As de Espadas eu tenho um 4 de ouros. A gente percebe aqui, gente, um grande apego entre vocês, tá? Porque o 4 de ouros é a carta do apego, é a carta do avaro, mas também é uma carta que fala muito de dificuldade de se falar de emoções e sentimentos. Porque o 4 de ouros é a gente estar segurando ali as nossas emoções, né? Segurando os nossos sentimentos, não verbalizando também as coisas. Por isso a necessidade aqui dessa conversa também. Em seguida desse 4 de ouros, eu tenho um 8 de paus. Quem está afastado aqui é muito forte que vem uma comunicação muito rápida. Muitas de vocês podem até receber a mensagem hoje mesmo. O 8 de paus é a carta mais rápida que nós temos no deck todo. É uma carta quase que de imediato. A gente fala em até 30 dias, mas geralmente acontece antes de 15 e muitas vezes no próprio dia da leitura, no dia anterior, já veio aí alguma procura, alguma comunicação. O 8 de paus ele fala muito de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, mas muito de comunicação. Então, grandes chances aqui de uma comunicação, grandes chances aqui de uma procura. Por mais devagar que estejam as coisas, por mais parada que estejam as coisas, a gente tem o dependurado aqui, que é outra carta que também pode me remeter a triângulo, essa pessoa presa numa outra situação, amarrada numa outra situação. Essa pessoa está parada fisicamente, mas a mente dela está funcionando, tanto que o corpo está parado. Mas olha o halo de luz aqui na cabeça do dependurado. Ou seja, mesmo que a pessoa esteja sem se movimentar, a cabeça dela está funcionando, a cabeça dela está trabalhando na situação. E como ela está de cabeça para baixo, eu gosto do dependurado, eu sempre falo isso, né?
Como ele está de cabeça para baixo, ele está tendo a oportunidade de olhar a vida por um outro ângulo, olhar a vida de uma outra forma. Quando eu olho uma situação por um ângulo diferente, eu mudo minha postura. Eu mudando a minha postura, eu começo a colher resultados diferentes do que eu estou acostumado a colher. Então, por isso que o dependurado me agrada. Então, a gente percebe aqui que essa pessoa está olhando a situação por um outro ângulo, por um outro prisma, de uma outra forma, e isso pode resultar numa mudança de postura dela também. Consequentemente, os resultados vão ser diferentes. A carta do corte é um 3 de copas. O 3 de copas é uma carta que fala muito de triângulo, mas o 3 de copas é uma carta que fala de amor. Existe emoção, vibra-se sentimento, vibra-se amor aqui entre vocês. Só que o 3 de copas, ele também é uma carta de leveza, de suavidade, né? É deixar as coisas fluir, deixar as coisas acontecer. O 3 de copas é aquele amor juvenil, é aquela mão suada, aquela perna tremendo, aquele frio no estômago quando a gente sabe que vai encontrar a pessoa. Então o jogo ele fala assim para vocês, muitos casos aqui são de triângulo, e essa pessoa sabe que vocês seriam uma transformação para a vida dela, que ela teria que se posicionar, ela teria que decidir o que fazer, né? Qual o rumo, qual o caminho tomar. Nos casos que não são de triângulo, ela sabe que ela teria que mudar a postura dela e a forma de viver também. Então, isso muitas vezes vira conflito dentro da pessoa. Existe muito apego, teria que quebrar essa energia do diabo. Salmo 91 aqui seria muito bem-vindo, tá? No mínimo 42 dias consecutivos de preferência. Pelo menos 2 ciclos de 21 dias consecutivos, tá? Mas procurem trazer um pouco mais de leveza, porque essa pessoa, vocês significam para essa pessoa um sentimento gostoso, um sentimento leve, um sentimento juvenil, um celebrar, um comemorar. É como se com vocês ela se sentisse viva novamente, como se com vocês ela se sentisse feliz novamente, tá bom? Então é isso que vocês significam para essa pessoa. Uma grande mudança que pode vir a acontecer na vida dela, uma grande transformação que pode se fazer. Só que toda mudança e toda transformação também gera muito medo, né? Então, por isso que as coisas aqui podem estar meio paradas, meio ali, não andando muitas vezes no ritmo que vocês gostariam. Mas aqui vocês precisam tentar acertar as coisas, precisam tentar pôr os pingos nos is aí, para vocês também não ficarem criando expectativas com relação a tempo, principalmente, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Para quem agora se conectou com a obsidiana, vamos lá? Para quem se conectou com a obsidiana, o que significa para ele ou ela? Para quem se conectou com a obsidiana, o que significa para ele ou ela? Para quem se conectou com a obsidiana, mostra pra gente o que significa para ele ou ela. Para quem se conectou com a obsidiana, embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da lua. Vocês significam provavelmente uma grande confusão emocional. A lua é uma carta de emoção, a lua é uma carta de sentimento, mas é uma carta da gente confuso diante de tudo que está acontecendo. A gente muitas vezes não sabendo como lidar com essa situação ou como conduzir essa situação. A lua fala de emoção e sentimento, mas fala da gente confuso diante de tudo que está se passando, diante de tudo que está acontecendo. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. O que significa para ele ou ela, para quem se conectou com a obsidiana? O que significa para ele ou ela, para quem se conectou com a obsidiana? Mostra pra gente.
O que significo para ele ou ela, para quem se conectou com a obsidiana? O que significo para ele ou ela, para quem se conectou com a obsidiana? Mostra pra gente. O que significo para ele ou ela, para quem se conectou com a obsidiana? Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos 4 de espadas, 10 de ouros, 8 de espadas, as de paus, forte, rainha de ouros, 9 de paus, desculpe, e cavaleiro de espadas. Bom, vamos lá. Vocês lidam com uma pessoa que, emocionalmente falando, ela é mais imatura, e uma pessoa que tenta jogar tudo muito para racionalidade, né? Porque essa pessoa vem como carta do corte um cavaleiro de espadas, o cavaleiro da razão, uma pessoa que muitas vezes cutuca, uma pessoa que muitas vezes provoca, uma pessoa que está aí sempre também stalkeando ou buscando informações sobre vocês, porque isso é típico do Cavaleiro de Espadas, ele é a carta do Stalker. Só que ao mesmo tempo é uma pessoa que está sempre se guardando, se defendendo, se protegendo da situação. Porque o Cavaleiro de Espadas ele está indo para a guerra, né? Então ele está sempre ali, a impressão que muitas vezes passa é que está sempre na defensiva, sempre se guardando. Só que a gente começa o jogo com um 4 de espadas. O 4 de espadas é uma carta que a gente chama do descanso do guerreiro. Gente, o momento agora é um momento de se recompor, de se reestruturar, se reequilibrar. É aquela hora que a gente pega o nosso carregador, liga na tomada, tenta chegar ali com a nossa bateria o mais próximo possível do 100%. O 4 de espadas fala assim pra gente, dê um tempo para vocês mesmos. Esse tempo pode levar de 4 semanas a 4 meses. Use esse tempo para se recompor, se reestruturar, se reequilibrar. Provavelmente é isso que essa pessoa está fazendo, tentando tirar aí as dúvidas e os tormentos, muitas vezes, da cabeça dele ou dela. Porque em seguida desse 4 de espadas, né, a gente tem um 10 de ouros. E o 10 de ouros é a carta máxima da estabilidade e da solidez. O 10 de ouros é uma carta que fala da gente se sentindo bem, completo, feliz, realizado, satisfeito junto do outro. Então aí que muitas vezes está o problema. Essa pessoa ela é muito racional, ela é muito prática, ela é muito objetiva, ela tem medo também das situações. A própria mente dela sabota ela, a própria mente dela coloca ali obstáculos onde muitas vezes não existe. E quando ela está com vocês, ela se sente completa. Ela se sente bem, ela se sente tranquila, ela se sente ali harmonizada. Porque o 10 de ouros, como eu falo, é a carta do lar. Porque existe uma grande diferença entre casa e lar. Casa é o lugar que a gente volta depois do nosso dia de trabalho, mas lar é o lugar e a pessoa que a gente se sente bem, a gente se sente completo, a gente se sente feliz, é onde a gente recupera as nossas forças, é onde a gente se coloca novamente em pé, né? E essa pessoa tem uma grande sensação de bem-estar junto com vocês. Só que a mente dela sabota demais. Porque aí a gente vem com o 8 de espadas, a mente ali mentindo, porque a mente mente, o próprio nome diz. A mente fazendo com que a gente não veja as coisas como realmente são, por isso que a figura tem uma venda nos olhos. Já que a gente não enxerga com claridade, a gente também não se movimenta, por isso que a figura está toda amarrada. Então a gente percebe que a mente dessa pessoa, ela é muito mental, acaba muitas vezes ali impedindo uma movimentação mais tranquila, uma movimentação mais fácil aí das situações, né? E a gente percebe também, porque o 8 de espadas fala muito do medo do abandono, que essa pessoa tem muito medo de ser abandonada. Muito medo aí de um dia vocês falarem, chega, acabou, segue seu rumo que eu tô indo pro meu, sai andando aí que o negócio já deu o que tinha que dar. Então isso também faz com que a pessoa acabe se segurando mais, tá? Mas aqui existe uma grande possibilidade de vocês terem um começo ou um recomeço da história de vocês. Lembrando que para se ter um recomeço você não precisa estar afastado.
Basta ter uma mudança de postura diante das situações, né? As de paus, muita paixão, muito desejo, muita vontade, muita intensidade e muita possibilidade de se começar uma nova fase, um novo ciclo. E é muito interessante a forma com que essa pessoa vê vocês, porque a gente pergunta o que significam para ele ou ela. Vocês vêm como uma rainha de ouros. O que é a rainha de ouros? A rainha da estabilidade, a rainha da solidez. É aquela pessoa que a gente vê como uma companheira de vida, alguém para se ter na vida, alguém que a gente se vê capaz de envelhecer com ela. A gente se vê capaz de levar essa pessoa para a vida da gente, né? Então, provavelmente, essa pessoa ela não vê vocês como um passatempo. Então, isso acaba gerando muita confusão emocional. Ela sabe que à medida em que ela assumir alguma coisa, provavelmente é uma situação que vai ser séria. É uma situação que vai ser aí longínqua, pelo menos, né? Então, a forma que essa pessoa vê vocês é como alguém para se ter e oferecer uma estabilidade, uma solidez. Por isso que provavelmente ela está ali se guardando, ela está ali se segurando, ela está ali na defensiva. 9 de paus. O 9 de paus é uma carta que fala da gente segurando as nossas emoções, segurando os nossos sentimentos, segurando ali uma aproximação muitas vezes. Só que isso acaba gerando na gente um grande cansaço. Isso acaba fazendo com que a gente despenda também uma grande quantidade de energia. Então essa pessoa percebe também, a gente percebe aqui que essa pessoa ela está cansada muitas vezes da situação, só que ao mesmo tempo ela tem medo, porque a mente dela sabota ela para ela se soltar e se lançar de vez e de tudo e de uma vez por todas, né? Mas aqui existe grandes chances de uma reaproximação, porque essa pessoa, ou uma aproximação, porque essa pessoa vê vocês como alguém para se ter na vida, para se levar para a vida, para se constituir algo real, algo verdadeiro, algo sólido, algo definido. Esperem aí se recompor, gente. Dê um tempinho para vocês terminarem de se reestruturar, recarregar as energias, recuperar as forças. Porque é importante nesse momento a gente recuperar as nossas forças e chegar ali com a nossa bateria o mais próximo possível do 100%. Para a hora que a gente precisar efetivamente se posicionar e se movimentar diante da situação, a gente ter energia para fazer isso, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Espero que vocês tenham gostado e espero ter conseguido ser útil para vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.